Irmãos, vamos ler aqui no profeta Isaías. Isaías capítulo 9. Isso, meus irmãos, todos em pé, em reverência à palavra do Senhor. Glória a Deus. Capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 7. Todos encontraram? Que diz assim: o advento e o poder do Messias. Mas a terra que foi angustiada, ela não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos, a terra de Zebulon e a terra de Naphtali. Mas nos últimos dias a enobreceu, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste esse povo, alegria lhe aumentaste, todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando se reparte ou despojas. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído, e os vestidos que rolavam no sangue, serão queimados e servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E do incremento deste principado e da paz não haverá fim, sob o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Amém? Amém. Igreja, podeis assentar. Glória a Deus. Quando falamos do nascimento de Jesus, dos seus milagres, não tem como pensar no próprio Deus agindo, porque ele era Deus. Né? O profeta Isaías, considerado por todos o profeta messiânico, né? O que mais profetizou a vinda de Jesus. Esses dias eu estava vendo uma matéria, achei aquele interessante, que um judeu, eles têm um grupo no mundo que se chamam de judeus messiânicos. São judeus que acreditam em Jesus. É até difícil falar isso, parece que é um conto, mas é verdade, tem. Se vocês procurar na internet, tem um grupo deles, só que eles são um grupo fechado, tá? Eles não permitem você entrar, participar com eles. Eles são um grupo fechado. Enfim, o interessante é que eu vi esse rapaz, um judeu messiânico, ele falou assim: eu vou falar com outros judeus, povo da minha nação, que não são messiânicos. Só que não vou falar, eu vou fazer tipo uma brincadeira com eles. Vou entrevistar eles na rua, sem falar o nome de Jesus. Vou falar de toda a bondade que ele fez, de tudo que ele fez aqui na Terra. Vou resumir, fazer um resumo, fazer uma entrevista com eles, sem eles perceberem de quem eu estou falando. Ele abordou diversas pessoas, incluindo 2 religiosos, 2 judeus ortodoxos. E um deles, engraçado que um deles nem sabia de qual era assim, a origem dele. Que você conversar com um judeu, normalmente eles vão falar a origem deles, eles vão falar tipo a tribo de que eles pertencem. É interessante isso, eles trazem essa tradição ainda, é muito legal isso aí. E ele conversava com todos, aquelas outras pessoas, os não religiosos, e eles ouviam, ele falava assim: ó, deixa eu te falar um pouquinho de uma pessoa, ele foi muito bom, ele fez muita coisa boa aqui na Terra. Aí começou a falar: olha, ele se acredita que ele curava, e ele falando em hebraico, né, entre eles, falando no idioma deles. Ele falou: você acredita que ele curava
Ele tinha uma necessidade, ele tinha um desejo de ver você curado, e sem cobrar um centavo. Ele olhou, aí a pessoa falava assim para ele, respondia, nossa, então ele era rico. Eu falei, não, ele queria fazer esse bem. Eu falei, nossa, que pessoa era essa? Ele falou, e não era só isso, ele se preocupava com a sua vida, se você comia, como você vivia, como te tratavam. Então ele foi tratando assim, ele foi fazendo esse joguinho de palavras com diversas pessoas, inclusive com dois religiosos, parece que um era rabino, o outro eu não tinha certeza se era. E eles ouviam atentamente, eles olhavam, olha esse homem aí um deles falou assim, por fim, um dos judeus, um dos ortodoxos falou assim, esse homem que você está falando, ele tem uma verdadeira essência de um judeu, verdadeiramente ele é um homem muito próximo de Deus. Ele falou, de fato, interessante, né? A forma, porque você está falando que ele ajudava as pessoas, ele queria ver o bem de todo mundo, calma aí, você falou que ele curava, mas ele não era médico. Eu falei, pois é, tinha tanta virtude nele, que as pessoas encostavam nele, então quando ele colocava a mão, ele curava. Aí falou assim, nossa, que homem é esse? Magnífico esse homem. Aí ficou esse joguinho por volta de mais ou menos meia hora. Quando ele falou, vocês querem saber de fato quem é essa pessoa? Eu falei, gostaríamos sim. Nossa, eu fiquei agora, quero saber quem é. Os não religiosos, quando ele falou o nome, eles ficaram assim pensando, uau, então de fato ele mudou a história. Eu falei assim, de fato ele mudou a história da humanidade. Mas quando chegou nos dois religiosos, infelizmente, um deles olhou assim e falou, não, esse não. Ele deu 3 passos para trás e falou assim, não, aí não, pode parar. Foi embora, siga o seu caminho. O outro fez da mesma forma. E interessante que nas escrituras, quem condenou Jesus foi os religiosos. O povo foi atiçado por eles. O povo ali viu milagres, o povo andou vendo Jesus curando, ressuscitando até morto. Onde já se viu um defunto, gente, de 4 dias vinha a vida? Parece conto, né? Parece conto. Mas nosso Jesus querido, ele fez isso. E ele continua fazendo. Então, para aqueles religiosos da época, uns falavam que Jesus estava possuído, eles falavam que Jesus era usado por outra pessoa, né, pelo espírito maligno. E aí ele fala assim, engraçado, se eu expulso os demônios pelo tal de Beelzebu, e seus pais, por que eles expulsam então? Ninguém tinha resposta. Né? Ninguém tinha resposta. Mas o meu Deus, quando Isaías recebe essa profecia, Deus revelando para ele, o povo estava esperando outro Messias, outro tipo de Messias, que talvez muitos ainda esperam hoje ainda esse Messias, um Messias político, um Messias que alguns até já vi relatos assim, eles falando assim, não, o meu Messias, ele vai vir com grande poder, ele vai trazer novamente a nova honra que nos tempos de Davi, que eles lembram muito Davi, que Jesus veio descendência de Davi, então ele fala, o Messias vai fazer a mesma honra que Davi fez. Então, é difícil para um religioso. Uma pessoa uma vez falou assim para mim assim, Cosmo, mas não é difícil para uma pessoa que acreditou a vida toda, eles receberam o mandamento, considerado o maior profeta de todos eles, que foi Moisés, não é difícil depois eles acreditarem em um homem assim que surgiu? Eu falei, pois é, o problema é que até Moisés profetizou Jesus, né? E todos os profetas foram vindo. Então, meus irmãos, hoje eu creio, nós estamos aqui diante de Deus, porque um dia essa palavra mexeu comigo e mexeu com você. Nada foi aleatório, nada foi assim do acaso, como alguns dizem, aconteceu. Não aconteceu assim porque tinha que acontecer, porque o meu Deus preparou esse momento. Porque o meu Deus, ele tinha um encontro com cada um de vocês, comigo, e Deus foi cercando. Engraçado que até a minha vida, quando foi se aproximando de Deus, foi algo assim muito engraçado, que eu nem fazia ideia do que Deus queria tratar comigo. Daquele jeito, Deus foi tratando, Deus foi me cercando, até chegou um tempo que eu falei algo para Deus, olha só, eu não conhecia o evangelho, ouvia falar assim das pessoas,
E naquele dia eu falei algo para Deus, se ele realmente era um Deus que existe, olha só a mente da pessoa falar, se realmente você existe, que nem muitos falam aí, que isso aconteça então comigo. Não aconteceu de fato, meus irmãos. Não aconteceu de fato, do jeito que eu falei, e eu esqueci também, como eu sempre falo, eu falo uma coisa assim e acabei esquecendo. E um mês, naquele mesmo mês, aconteceu algo, e eu tinha feito um voto com ele. Deus te pega aí. Falei para ele, se isso acontecer, meu senhor, eu vou para a sua igreja. Ainda falei assim, eu vou para a sua igreja, olha só. E aconteceu. E naquele momento, eu lembro que eu estava passando em frente de uma igreja, eu só olhei assim para a igreja, eu virei, eu falei assim, deixa eu passar por aqui logo. Aí Deus falou no meu coração, o que você me pediu, eu cumpri, agora faça a sua parte. E naquele dia eu fui para a igreja. Então, o nosso Deus, meu irmão, ele começa a cercar você. O próprio Jesus, em suas parábolas, ele dizendo assim, o dever de orar, a insistência, né, quando ele fala assim, pedi, dá-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei uma hora a porta, ela vai se abrir. Ele fala, aquele que pede, uma hora ele recebe, aquele que busca, uma hora ele vai encontrar o que ele busca, e aquele que bate, uma hora a porta, ela se abre. Acho que esses dias o pastor Rodrigo pregou aqui, falou algo sobre isso. E a pura realidade. Meu Deus, quando ele veio, preparou tudo, a ocasião, o momento de você estar aqui com a sua família, porque ele abriu essa porta para você, né? A porta da salvação, e através dessa porta é onde ele vai derramar as bênçãos sobre a vida de cada um de nós, e daqueles que estão além, talvez em idiomas diferentes, mas Deus vai, sabe, se Deus for preparar, ele vai levar tudo. Ele vai traduzir em idiomas. Uma missionária foi na nossa igreja uma vez, quando eu era de outra religião, de outra igreja, ela falou assim que um rapaz não sabia falar inglês, e ela falou assim, se Deus vai te enviar para um país que fala, ela falou, não sei que país é, mas é um idioma inglês. Ele falou assim, irmão, eu não sei falar assim, você vai testemunhar aqui na igreja, o que Deus vai cumprir na sua vida. E cumpriu. Ela estava testemunhando lá sobre ele. Ela falou assim, o menino foi e viajou, ele falou, não entrou em escola nenhuma, chegou do outro lado, ela começou a falar um idioma, um inglês fluente. Falou assim, é o Deus que faz isso. E o meu Deus, meu irmão, ele preparou essa noite para você e para mim, porque o Deus que salva, ele está aqui. É o Deus que cura, é o Deus que falou com o profeta Isaías e falou, meu filho, eu vou enviar até ele para salvar. Embora muitos acreditavam que essa salvação não viria para nós, mas quando Deus parou o apóstolo Paulo, foi, vou enviar vocês aos gentios, e é por isso que eu e você hoje estamos aqui, meus irmãos, né? Pela palavra dele, é o Deus que envia, é o Deus que fala, ele cumpre, como aqui foi testemunhado, é o Deus que tem o prazer de ver um povo caminhando na presença dele, e não vai ter outro negócio, os tempos estão chegando. Eu sei que muita gente fala assim, olha, mas desde o tempo dos apóstolos, até anteriormente, o pessoal já falava, o dia do Senhor está chegando, igreja. Eu nem queria comentar isso aqui, mas veio isso aqui na mente, não é para alarmar ninguém, mas eu vi uma matéria, eu pensei que era fake news, mas a matéria é verdadeira, e eu disse assim, eu até conversei com meu filho, eu falei assim, talvez possa ser uma preparação para o espetáculo dele, pode ser uma preparação. Ele pode usar isso aí, talvez ele vá usar essa mesma estátua, talvez ele só vá usar como ideia. Mas já existe, recentemente, foi colocado na ONU, lá nos Estados Unidos, uma estátua de um leopardo com asas que simboliza a paz mundial, né? Aí a pessoa comenta, aí uma pessoa lá comentou e falou assim, se a paz vem através de Jesus, como com o leopardo, que é um animal que caça, como que a paz vai vir através dele, né? Aí ele faz um alerta. Aí eu falei assim, gente, tá aí, os tempos estão vindo, as profecias estão se cumprindo, mas uma coisa eu quero confortar vocês nessa noite, aqueles que vão com Deus, meu irmão, que estão com Ele, não tem nada a temer, não tem nada a temer, que o tempo do Senhor está chegando, mas você está aqui nesta noite, e você representa a sua família, apresenta ela diante de Deus, é o meu Deus que vai salvar, é o meu Deus que vai libertar, é Ele que traz salvação, né? Porque esse menino que foi profetizado é o Senhor Jesus, é Ele que salvou o seu povo, é Ele que dá vitória para todos nós, glória a Deus, Deus seja louvado.
Amém. Aleluias. Então, vamos agradecer ao Senhor nesta noite. Tem mais algum aviso, irmão? Pastor Rodrigo? Não? Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e Pai querido, Pai, te damos graças nesta noite mais uma vez, pela tua presença nesse santo culto, pela tua palavra, pelos louvores, pela tua igreja que está aqui reunida, meu Deus. Porque o Senhor é o fiel, é o Senhor que cuida do teu povo, da tua igreja. É o Senhor que cumpre a tua promessa, a tua palavra sobre os teus filhos, sobre o teu povo. Pai amado, abençoa, despede o teu povo em paz, assim que o Senhor trouxe eles em paz, debaixo da tua palavra, leva eles também debaixo da tua palavra, meu Pai, abençoando esse resto de semana que está terminando e vai entrar, meu Pai, um final de semana abençoado na presença do teu povo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixes a tentação, mas livra do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Que o amor de Deus e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com essa igreja, não só hoje, mas para todos sempre, todos digam amém. Glória a Deus.